gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Amanda E o meu Mariana. e nós somos as administradoras do perfil Black Pop lá no Instagram. E aí hoje nós estamos aqui com esse episódio especial de Halloween. Então não se confundam, a gente tem um episódio 1, mas a gente resolveu trazer um especial para o dia do Halloween. Dia das Bruxas, que é comemorado lá nos Estados Unidos, a gente sabe. E que a gente tem toda essa questão do folclore brasileiro. Mas, como a gente assistiu recentemente a série, porque lançou no dia 28, então a gente achou um momento propício para falar. E lembrando que hoje, dia 31, é o dia do Saci. Sim. Então, a gente Vão pode... acompanhar lá as postagens que a gente vai fazer. A gente não esqueceu do folclore brasileiro, tá, meninas, garotas e garotos? A gente trouxe a Sabrina porque era uma das séries que a gente tava com muita expectativa pra assistir. Você e 1 milhão de E pessoas. 1 milhão de pessoas, porque eu sou da geração do primeiro Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Idosa, gente. Sim. E esse primeiro Sabrina foi lançado em 1996. E passava na Record, nas tardes da Record. E o de agora, né, essa versão aí, 2018, lançou na Netflix. E é uma versão bastante diferente do primeiro Sabrina. A gente pode considerar ele como um reboot, porque seus personagens são diferentes. Mesmo que tenham os mesmos personagens, mas eles estão repaginados, assim. Sim. E também na questão da série em si, que o primeiro Sabrina era uma coisa mais friendly, assim. Era Sabrina vai a Roma. Sim. E o de agora é Sabrina vai ao inferno. Sim, conhecer Lulu e... Sentiu Lu. E essa versão tá muito mais sombria, muito mais macabra, com muito feitiço, ocultismo, satanismo. E também mostra na fotografia, né? Até quando é dia, tá bem escuro, tá aquela coisa cinzenta, tá muito dark. Então, Gosto. esse aí é um dos primeiros pontos da diferença entre o primeiro Sabrina e esse Sabrina de agora, né? Que é o mundo sombrio de Sabrina, já tá falando até no nome da série. Que essa Sabrina veio aí pra quebrar aí as regras todas do rolê, né? Tipo, de diferentes das Sabrinas. Tem até uns vídeos no canal, no perfil da Netflix no Instagram, que tipo assim, os personagens antigos, tipo, dão meio que conselhos pra esses novos personagens, porque tipo, a barra tá muito pesada nesse. Então eles falam, tipo, meu Deus, e aí? Vamos ter que te ajudar dando conselhos, porque tá sinistra essa treta. Então essa é a primeira diferença que a gente pode notar no primeiro Sabrina pro de agora. Sem contar que essa Sabrina de agora tá tendo vários posicionamentos diferentes do primeiro Sabrina. Apesar de eu não lembrar muito bem dos episódios do primeiro Sabrina Aprendiz de Feiticeira, mas a gente sabe que alguns posicionamentos, alguns discursos que estão tendo agora é proveniente do momento que a gente está vivendo no mundo, né? Sim. Na questão dos jovens até mais, porque essa série é uma série teen. E essa série deixou de representar os jovens daquela maneira... Naquela época, né? Naquela época, mas de uma maneira... Deixou de representar de uma maneira óbvia que... Sim, dos estereótipos que os Estados Unidos sempre implantam, assim, né? Sim. Nos produtos da mídia. E a gente pode até considerar que a menina Sabrina é feminista, tá, meninas? Ela tá ali sempre questionando o porquê disso. Ela questiona dentro da igreja, né? Que na história existe um coven. E aí algumas bruxas fazem parte dessa igreja, que é a igreja da família de Sabrina, é a igreja da noite. Então ela tá sempre questionando o porquê disso, o porquê eu tenho que... como é? Acatar essas regras, né? Porque dentro eu da tenho que igreja. assinar o meu nome no livro da besta e renunciar a tudo que eu tenho, Que eu gosto, que eu gosto, amo. que eu amo, porque a premissa da série, isso passa no trailer, não é spoiler, é que é o aniversário de Sabrina no Dia das Bruxas, ela vai completar 16 anos. Sim. E a partir desse momento ela tem que mudar a sua vida totalmente, assim, deixar toda a sua parte humana de lado e se tornar somente bruxa. Então ela tem que ser a sua escola, seus amigos, seu namorado, para poder viver no mundo das bruxas, que lá também tem uma escola só de bruxas, não é nada como Hogwarts,
Mas... E é bem legal que essa questão de questionar e tudo mais, que mostra o que é um adolescente, né? A fase que a gente questiona e quer saber o porquê que a gente precisa fazer isso. E em contrapartida, a gente tem as tias dela, né? Que elas são de uma outra geração, só que eu não questiono muito o porquê que elas precisam fazer certas coisas. Então elas são mais do eu tô aqui pra obedecer e não questionar. Enquanto Sabrina é o lado de outra moeda, ela quer saber o porquê. Ela quer ter propriedade sobre aquilo, sabe? Sim, mas eu acho também que o segmento da série também se dá pelos questionamentos que Sabrina faz. Porque se ela não questionasse as coisas, a igreja, os líderes que são homens, não ia ter série, não ia né? ter história. Desenvolvimento. Então é muito legal essa abordagem que eles trazem. Não só pra Sabrina, mas para os outros personagens adolescentes. Cada um tem o seu aprofundamento, cada um tem suas características. Tem sua história. Tem sua história. A série traz muito desse posicionamento, inclusive das meninas, porque é o elenco majoritariamente feminino. Então essas mulheres, tipo, têm narrativa. Elas não estão ali só pra preencher o espaço na série. Tipo, elas têm voz, elas falam e tal. Então... E a gente, né, analisou aqui e passa, viu, gente, no teste Bechdel, tá, meninas? De que... Como é? Pra quem não sabe, explique é que verdade. é o teste, por favor. O teste Bechdel foi criado, né, pra questionar as pessoas. Poxa, será que essa personagem... Feminina, ela é personagem principal? Ela tem mais de uma fala? Essa fala é sobre homem? Ela foi criada para que a gente possa ter personagens femininas verdadeiras, profundas, complexas e boas, né? Porque a mulher não fala só sobre homem e a mulher fala, sabe? Ela tá ali e ela fala. E ela representa outras mulheres, então a gente precisa, né, fazer ótimas personagens, que é o caso de Sabrina. Sim. A gente tem vários tipos de mulheres dentro da narrativa, mulheres jovens, mulheres mais velhas, e cada uma com suas complexidades, e isso é muito bom. E até as mais velhas, que a gente acha que, tipo, não tem um discurso, ou que é manipulada e tal, por mais que elas tenham as características dela por conta da idade e do século que elas nasceram, porque as bruxas são muito velhas, inclusive. Sim. Não parece, mas elas são. Elas têm voz, elas têm um discurso que é legítimo também, né? Porque, tipo, foi tudo que elas aprenderam. Então... elas trazem isso no discurso. E o que a gente pode observar aqui no ambiente escolar é a questão do jovem ser representado como era antes nos filmes. Tipo, isso mudou totalmente, porque no filme fala sobre, né? Sabrina, na série fala sobre as mulheres se ajudarem, criarem grupos para uma apoiarem as outras, fala sobre sororidade, fala sobre... Sim. Também a gente já usou muito a palavra questionamento, né? Mas na verdade é isso, é uma coisa do adolescente. Eles trouxeram bem, e aí eles faziam essa divisão, no caso de Sabrina, um questionamento dentro da igreja, já que ela tem duas vidas, né? Diferente dentro da igreja, que é o Coven. Tanto que ela não é benquista, não é? Sim. Lá no espaço, que é um espaço comandado por homens e tudo mais. E também na escola, que traz um espaço também que é comandado por um homem, especificamente o diretor. Então ela traz estes questionamentos, tipo, amiga de Sabrina traz, por que a gente não pode ler esse livro? Sabe, são coisas que super acontecem, né, hoje em dia, na vida dos jovens, sabe? Dos jovens. Ela pergunta, por que a gente não pode ler esse livro? Livros como Lolita, né, pra quem sabe e tal. Que são clássicos nos Estados Unidos. Sim, mas que de fato são... como é que eu posso dizer? Traz essa dualidade de narrativas, assim, que a gente fica, né, sem saber o que dizer muito, mas que é preciso, sim, estudar, porque é literatura, e a gente precisa conversar sobre. Então traz essa abordagem na série, e é bem legal. Outro ponto que é super diferente, não super diferente, mas é diferente do primeiro Sabrina pra esse, é o fato de que o nosso personagem amado, querido Salem, não fala nessa série. Todo mundo ficou, tipo, de cara com a série porque queria que Salem falasse. Quer dizer, né, ele fala, gente, só que assim, ele mia, sim, e aí os bruxos entendem. A gente não. Só que, no último episódio, tem um corvo que é um familiar. Familiar são esses animalzinhos que acompanham os bruxos.
ele fala, tipo, a voz dele aparece assim pra gente, então dando a entender que provavelmente na segunda temporada a gente conhece a voz de Salem aí, né? Sim, na primeira série, no primeiro Sabrina, Salem era uma coisa, um animal robótico, assim, a gente percebia que ele era todo durinho, assim, e tal. Mas nesse foi usado animais de verdade, um gato de verdade, então foram mais de 3 gatos para poder fazer as cenas, sendo que eles também usaram CG para dar uma ajuda, né, em algumas cenas que, tipo, claro que o gato não vai poder fazer esse tipo de coisa. Então, esses foram aí o questionamento de que o pessoal ficou triste porque Salem não fala, mas aí estamos na expectativa para a segunda temporada que ele possa falar. Esse Assim, ícone. Esse ícone, inclusive, que rende vários memes aí na internet. Eu não sei se esse Salem vai render tanto meme que nem o outro, mas porque o outro tem muito meme. Mas mesmo. o que também não atrapalha, né, gente? Vamos falar, né? Convenhamos, não atrapalha na narrativa. É só um símbolo icônico, mas, né? Fica aí essa ressalva aqui para menino Salem. Sim, e que voltando sobre as comparações, e que a gente também já falou, que é alguns pontos tipo sobre feminismo, sobre conflitos de gerações, mas a gente também precisa falar sobre a questão sobre gênero e sexualidade que tem e na a questão série. racial também, questão né? racial. Que a gente vê muito mais personagens negros e isso é uma coisa boa. A gente vê no elenco, assim, principal, a amiga de Sabrina, Ross, que ela é negra. A gente tem um primo de Sabrina que é negro e isso é super legal. Porque a gente não costuma ver na mídia essa mistura, essa miscigenação na família. Porque até que nos Estados Unidos não tem muito, né? Sim. Aqui no Brasil tem essa miscigenação maior do que em outros países e tal. Mas a gente consegue ver que esses personagens negros estão na história. E, tipo, eles são capazes, são inteligentes, são queridos, né? São queridos e, tipo assim, eles estão lá para acrescentar, não é tipo assim, uma figuração, botou um preto aqui, só pra dizer não, eles têm papel importante, eles são inteligentes e tal. E aparece muito mais do que o menino branco, né? Isso é uma coisa importante. Sim. E tem a questão também sobre gênero e sexualidade. Sim, a série aborda, né, sobre a questão de gênero e sexualidade. Ainda em Ambrose, ele é um personagem que é pan. Não é muito abordado na série, mas a gente sabe que ele é pan. E ele se relaciona com o menino e tá tudo bem, não tem esse enfoque de eu vou me assumir, sei lá o que, não tem nada disso, porque no mundo dos bruxos as pessoas não ligam pra isso, é tudo mais normalizado, sabe? O que deveria ser. E a gente vê em contrapartida que no mundo dos humanos ainda existem essas rejeições, que é o caso de Suzy, que é amiga de Sabrina. Ela tá tendo esse questionamento de gênero, sabe? Tá tendo... tipo, ela não se identifica nem como menina, totalmente como menina, e nem como menino. Então é bem legal trazer essa conversa, sabe, sobre questões de gênero. É bem legal. E pra quem não sabe, o ator que interpreta é o Watson e ele é não binário. Então é bem legal ter essa representatividade, tanto do personagem quanto do ator. É bem legal mesmo. Legal porque eles trouxeram uma pessoa de fato. Sim. que representa aí. Que é não binário. Sim. Bem legal, gente. Tem também questões sobre poliamor na série. Sim. Sobre como se relacionar aí. As diversas formas de amar. Sim. Que um personagem fala que ele não liga e que, como volta tudo que eu falei, que no mundo bruxo é tudo normal, é ok. Você se relacionar com mais de uma pessoa, ou você ser gay, ou LGBT, tudo faz, tipo, eles não ligam. Mas eu acho também, tipo assim, eles não ligam porque, tipo assim, o mundo do bruxo tá associado a coisas, tipo, entre aspas, ruins, assim. Não ruins, mas tipo assim... Digamos que luxúria, essas coisas, tipo, pra ele é normal, tipo, não é uma questão que nem é para os humanos, assim. Sim. Mas entra essa questão de certo e errado, que é, tipo, depende do ponto de vista de cada um do que é certo e errado. Exatamente, assim. Porque a gente tem mais acesso à vivência das pessoas que são bruxas. Então, tipo, durante toda a série é tipo, salve Satã, graças a Satã. E sei lá que chega a ser cômico. Porque, tipo, eles cultuam, né? Sim, um bodezinho. Sim. E
é isso, tipo, que são esses assuntos atuais que tá lá na série e que com certeza não tinha esses questionamentos no primeiro Sabrina, né? Acho que é muito do momento que a gente tá vivendo. Eu acho que se vocês forem contar quantas vezes a gente usou questionamento aqui, meu Deus do céu. É pra questionar. Sim, fica aí, busque conhecimento. Sim, já dizia Tebilu, tá, gente? Sim. E tem essa questão do sobrenatural muito presente na série, que claro, né? Tipo, o mundo sombrio de Sabrina. Sim, tem muitas aventuras, muitas coisas legais. E um ponto que a gente pode falar é sobre uma série também que verdade tá aí na internet já há um tempinho e que ela é referência aí na série. Uma série teen de mistério, né? Que é Riverdale, gente. Sim, eu até me espantei um pouco quando eu fui ver o teaser, né, da terceira temporada e trouxe essas questões sobrenaturais. Todo mundo ficou se questionando, oxe, o que é que tá acontecendo aqui? Mas aí a gente já fez uma associação com Sabrina, porque pra quem não sabe, eles são do mesmo universo. Eles são do mesmo quadrinho, que é Art Comics, né? E também são do mesmo criador. Então, óbvio que todo mundo tá super ansioso de que vai ter um crossover e tudo mais. Que provavelmente vai ter, né, gente? Então, em Sabrina, a gente vê muito placas escrito Greendale, que é a cidade de Sabrina. E uma plaquinha para um outro lado, apontando a Riverdale. Em alguns momentos, a gente pode ver uns personagens citando Riverdale, né? Dizendo que contratou a funerária de Riverdale ou em um outro momento. Perguntando se as meninas estudavam em Riverdale. Então é bem legal. A gente até mesmo vê um personagem de Riverdale. Sim, lá. E que um dos carinhas, né, que trabalham na produção falou que era pra gente prestar atenção nele, né, nesse bem que aparecia em Riverdale. Mas ele apareceu lá e foi muito legal, gente. Eu fiquei super emocionada. E uma coisa também que a gente observa na série é que é questão sobre o tempo, assim, é meio difícil de você identificar em qual ano, século, sei lá, a época que se passa, porque eles usam uns figurinos com as roupas meio antigas, lindos, assim. Eu achei bem bonito o figurino. E tipo, ao mesmo tempo que Sabrina fala em um telefone super antigo, ela tá conversando com o namorado o namorado tem um celular iPhone. Ao mesmo tempo que aparece uma televisão de tubo, né? Tipo, tem um notebook, então é meio complicado a gente saber. E aí a gente não sabe até que ponto isso interfere em relação a Riverdale. Se é no mesmo tempo, cronológico, se é em outra dimensão, não. Em outro plano, universo, sei lá. Sim. Se é um universo paralelo, não sabemos. Que a gente tava conversando, né? Que poderia ser, sei lá, em outra época, eu não sei. Porque parece ser antigo, mas não foi confirmado nada se é antigo ou não. E em Riverdale também tem essa questão, né? Fica ali implícito de não é e tudo mais. Mas eu acho que Riverdale ainda mostra essa questão mais de atualidade do que coisa. Mas eu também não sei se é por conta das diferentes cidades. Que tipo, Greendale é uma coisa mais rústica, assim, até por conta da história de bruxas que tinham lá também, mesmo que é o paralelo com a história das bruxas de Salem e tal, então... Por isso o nome Salem, né? Sim, então a gente acha que tipo, a cidade quer resgatar isso também, de ser as antiguidades, as coisas. Sim. E aí a gente trouxe umas curiosidades, né? Da série pra quem é só pra descontrair mesmo. E aí, como eu já falei, o ator Watson, que interpreta a Suzy, é um ator não binário, né? Já comentei. E a atriz que interpreta a Sabrina, eu não vou falar o nome dela, porque é um nome muito complicado. A atriz que interpreta a Sabrina. A atriz que interpreta a Sabrina, ela é bem novinha, ela tem 18 anos. Tipo, super novinha. Ela é a mais nova do elenco. E ela já participou de Mad Men e tal. Então, sim, exatamente. E o menino Ambrose, que todo mundo mal conhece e já ama, ele teve algumas inspirações pro papel dele, né? Que é uma coisa meio estranha, meio cool, não sei dizer, maravilhoso. Peculiar. Sim, ele fala que se inspirou em Loki, né? Em Vingadores, e Brad Pitt em Um Clube da Luta. É bem legal, lindo, muitas maravilhoso. Inspirações. Sim, que resultou naquele Ambrose maravilhoso. No elenco também a gente tem Royce Lynch, que é cantor, né? Ele tem uma banda que se chama R5 e também ele era da Disney. Pra quem é da nova geração vai saber, né? Conhece Austin Alley. Né? Ele fazia um dos
personagens principais. A gente tem outros... As tias, as bruxas. A tia Hilda, ela participou de invocação... Tia Hilda? Zelda. Não, Zelda. Tia Zelda, ela participou de Invocação do Mal e Senhor dos Anéis. E tia Hilda participou de Mulher Maravilha. Ah, sim. E uma coisa que é bem legal, esse último, é que Ross, que é amiga de Sabrina, né? Ela já contracenou com Chick, que é o personagem de Riverdale, né? É que eu não sei o nome do ator, então eu falei Chick. Mas coincidência, né, gente? Então, Brasil. E a gente queria falar um pouquinho sobre os futuros acontecimentos, do que podem acontecer na segunda temporada, porque a gente sabe que a Netflix sempre deixa ganchos para que possa ter uma segunda temporada, né, gente? Porque as pessoas querem vender dinheiro, óbvio. claro. Sim. Então, como a gente falou, no final de Sabrina, a gente vai ter uma nova Sabrina, gente. Alerta spoiler. Alerta spoiler. A gente vai ter uma nova Sabrina. Vai ter um novo mundo, digamos assim. De Sabrina, uma nova personalidade, novas decisões, novo relacionamento. Porque a gente sabe que Nick, desde o início, mostra interesse em Sabrina. Sim. Só que ele respeita ela, sabe que ela tá em um outro relacionamento. Apesar de em algum momento ele falar que não liga de dividir, né, e tudo mais. A gente sabe que muito provavelmente ela vai sim se relacionar com o Nick ou ter um flash, alguma coisa. E é bem legal. E uma coisa que não pode faltar é que vão ter novas criaturas sim. Em algum momento, Ambrose comenta, né, se um personagem é vampiro. Então, abre esse novo mundo. Nossa, vai ter vampiro? Já teve zumbi, né, que foi o irmão de Harvey. Ele se transformou em um zumbi. E no final... a tia Hilda, ela se relaciona com um homem que mostra ser alguma criatura. Que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é. Só dá a entender porque os olhos dele mudam de cor. E essa questão do vampiro é muito legal, porque tem uma cena que, tipo, Ambrose convida um carinha pra dentro da casa dele. Sim. Só que aí, depois ele aparece de novo na casa, já dentro da casa. Aí ele fala assim, aí ele pergunta, como foi que você entrou aqui no meu quarto? Aí o carinha fala, mas você me convidou. Quando ele fala isso, o Ambrose pergunta, mas você é um vampiro? Porque, tipo, a gente assistiu Riverdale. Não. Desculpa, a gente assistiu The Vampire Diaries. E, tipo, tem essa referência de que vampiro só pode entrar na sua casa se você convida ele. Sim, foi muito legal. Muito legal. Quando a gente viu isso, a gente pegou logo essa referência e ficou pensando, será que vai ter vampiro? Ou será que vai ter outro tipo de pessoas sobrenaturais, provavelmente, sei lá, né? lobisomens, vampiros, não sabemos. Porque demônios a gente vê, né? Só que a gente mais vê são demônios. E também abre um questionamento, de novo a palavra questionamento, gente, que teve assuntos que jogaram lá e não resolveram. Sim, que a gente sabe que é pra segunda temporada, que é pra prender o telespectador. Que é o caso dos gêmeos. No meio da série, ela quer saber o que é que ela deve fazer, né? Então ela come aquela fruta que muito provavelmente é aquele, como é que eu posso dizer, uma referência ao fruto do... proibido. O fruto proibido, né? Que é do conhecimento. Provavelmente foi uma referência assim a isso. Que ela come e ela vê dois gêmeos. E das perninhas do gêmeo tá se transformando em uma perna de bode. E aí dá a entender, pelo menos, que ali um dos gêmeos era ela e o outro era irmão dela, sei lá. Então tá tendo muito essa discussão de que, poxa, será que o capeta é o irmão de Sabrina, aquele bode é irmão de Sabrina? Mas aí fica meio desconexo, porque no final a gente vê que a professora, né, que na verdade não é a professora, é uma demônia, Lilith, fala que o Satã tá preparando Sabrina para que Sabrina fique no lugar de Lilith e Lilith vire a mulher de Satã. Então, várias coisas que estão acontecendo ali, deixando a gente curioso para saber o que é que vai acontecer na segunda temporada, juntamente com o novo posicionamento de Sabrina, né? Então, gente, se prepare para a segunda temporada, que vai ter coisas muito legais, mas a gente tá encerrando esse podcast muito lindo e maravilhoso. Assistam Sabrina, maratona, tipo, tem muitos episódios legais, tipo, e te prende, assim, são muitas aventuras, coisas massas, maravilhosas. Lembrando que a gente não trouxe os pontos negativos, tá? Porque não é o foco. A gente quer mostrar as coisas que são boas, aí você vai lá, assiste e tira suas próprias conclusões.
certo. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já assistiram, o que vocês acharam desse podcast, se vocês gostaram ou não, a gente precisa saber. Vocês serão um termômetro pra gente. E aí, a partir do que vocês falarem aí, nós vamos fazer alterações ou não, colocar coisas novas. Comentem aí, por favor, curtam também, só se vocês gostarem, né? Sim. Fica aí aberto. Comentem, sabe? Se foi bom ou ruim, E comentem. compartilhem com seus amigos e familiares. Sim, dê like. A gente agradece muito. Dá essa E força aí pra gente. Halloween. Pra todo mundo, doces ou travessuras. Sim. E não sonhem com coisas ruins. Sim. Cuidado. Quando vocês forem na rua. Busquem conhecimento. Sim. Porque eu acho que o Dia das Bruxas aqui a gente tem medo de outra coisa, mas tchau. Sim, tchau.